Olá, o projeto de doutorado consiste no projeto de otimização de acopladores para radiofrequência. Né? Eu, doutorando João Paulo Perbich, com orientação dos professores Bernardo Leite e professor Dr. André Mariano. Você sabia que em circuitos integrados, né, o simples traçado, né, uma espira metálica, ele pode funcionar como um indutor, configurado de forma diferente, também operar como transformador ou até como um acoplador. Então, um simples traçado, ela tem várias funcionalidades. Um resumo acadêmico, né? Fiz engenharia eletrônica na UFPR 2011 a 2018, com intercâmbio na Universidade de Bordeaux. Mestrado também na UFPR, em sistemas eletrônicos, 2019 a 2020. Início de 2021 até metade de 2025, atuei como professor em duas universidades, Unicesumar e a Unifatec. E o início do doutorado começou em 2024. O acoplador, ele é um componente passivo, ou seja, ele não amplifica o sinal, e é amplamente encontrados, né, em circuitos de RF e microondas. Uma grande gama de aplicações, como, por exemplo, amplificadores balanceados, linearizadores por pré-distorção, os misturadores, atenuadores e também defasadores, e uma outra gama de aplicações. Muito utilizado, né, como divisor ou como combinador de potência, mantendo, né, uma defasagem de 90 graus. O desafio, né, normalmente os PAs elas não apresentam uma alta eficiência em toda a sua faixa de operação. E isso é fortemente relacionado com a potência saída e também no ponto de polarização dos transistores. Né? A ideia é que tenha uma eficiência em baixas potências, em altas potências. E como solução, né, nós temos um amplificador balanceado, pesquisas recentes, voltado, né, para elevar a eficiência não somente na potência de pico, né, mas também em potências de níveis reduzidos de potência. E, né, esse LMBA ele necessita, né, de ter dois acopladores. O primeiro vai dividir o sinal para dois PAs, né, do amplificador principal, e no fim temos um acoplador que vai juntar, combinar a potência, né, e também temos um outro amplificador auxiliar que vai modular, né, a impedância vista pelos esses dois amplificadores principais, né? De uma certa forma, ele vai fazer uma modulação na impedância de carga entre, né, os amplificadores, os dois amplificadores principais e o amplificador auxiliar. Né? Assim, vai manter um desempenho, uma eficiência ao longo de uma ampla faixa de potência na saída. Objetivos iniciais dessa minha pesquisa de doutorado, né? Fazer uns projetos dos acopladores, criar, né, um layout otimizado, simular, né, o desempenho dos acopladores, as métricas principais, como, por exemplo, a diferença de amplitude, a diferença de fase, e também observar a mínima perda de inserção. Otimizar, né, para a faixa de frequência de operação do amplificador balanceado, né? E um acoplador inicial é objetivo para ser aplicado num um amplificador balanceado na faixa de frequência de 12,95 GHz, né, em comparação com outros doutorandos. Os acopladores, né, são circuitos passivos de quatro portas utilizados em sistemas de RF que têm o objetivo de combinar ou de dividir o sinal, né, e manter 90 graus de defasagem. Um dos principais tipos de acopladores pode ser de linhas de transmissão ou também transformadores acoplados, ou também elementos concentrados, né, que utilizam indutores e capacitores, entre outras aplicações, outros tipos de acopladores. Características do acoplador: quatro portas. Número 1, normalmente a entrada. A 2, a saída. A porta 3 é a acoplada. E a porta 4 é a saída isolada. Isolada, pois não há potência nessa porta. Entre as duas portas 2 e 3, a gente tem uma defasagem entre elas de 90 graus.
né, e também um desbalanceamento de 3 dB, né, ou seja, as duas portas vão sair com a metade da potência. Temos um isolamento entre portas, e normalmente nessa porta 4 a gente coloca um resistor, né, chamada de impedância característica, e ele tem uma característica de reciprocidade, né? Então a gente consegue utilizar ele como divisor e como combinador de potência, apenas invertendo as suas portas. E esse é um circuito elétrico que simplifica, né, o, o acoplador, né, colocado como duas indutâncias e duas capacitâncias. E as principais métricas de avaliação nesse projeto será a diferença de amplitude, né, que é o parâmetro S21 menos o parâmetro S31, e também a diferença de fase, né, que é a fase do S21 menos a fase do S31. Metodologia, né, inicial vai ser a escolha da topologia. Então a gente vai testar várias topologias, seja vertical, seja topologia de acopladores, né, com as espiras em quadrado, octogonal, etc. Fazer o layout, fazer uma simulação eletromagnética. Com isso a gente consegue ter, né, um arquivo com os parâmetros S. E após isso a gente consegue fazer a extração dos parâmetros, né, como a diferença de fase, a diferença de amplitude, a perda de inserção, a indutância desses acopladores, fator de qualidade, etc., né? Será implementado, né, na tecnologia BiCMOS 55 nanômetros da STM Microelectronics. Aqui temos, né, o projeto dos acopladores. Todos a gente colocou essa estrutura de blindagem, né? Ele vai fazer uma blindagem eletromagnética, né, para não ter aquela corrente de fuga lá para o substrato. Então, todos os acopladores a gente foi colocado, né, inicialmente essa estrutura de blindagem, né? Uma das características é melhorar o fator de qualidade, diminui a frequência de ressonância também dos acopladores. Temos três modelos que a gente tentou explorar as características e as peculiaridades de cada um. Modelo A, né, é um modelo com as bobinas, as espiras do formato quadrado. O segundo modelo é um modelo octogonal, porém as portas estão em cada extremidades do formato octogonal. E o modelo C também é um formato octogonal, né, mas tem uma diferença do modelo B, né? O modelo C tem um pouco mais de simetria. As dimensões são diferentes. Então, voltando a alguns resultados preliminares, foi simulada a diferença de amplitude na frequência, né, próximo de 13 GHz. Modelo A apresentou 0,4 diferença de amplitude, modelo B, que é o modelo octogonal, é 0,3, e modelo C, é uma diferença de 0,5. Também é modelo octogonal, mas, porém, tem uma simetria maior que o modelo B, que também é um modelo octogonal, né, com acoplamento vertical também. A diferença de fase, que a gente visa, né, a diferença da porta 2, que é acoplada, e a porta 3, que é chamada de porta-saída, de mais ou menos 90 graus. O modelo A apresentou menos 86 graus. Modelo B, que era aquele modelo que não apresentava tanta simetria, menos 73 graus. E o modelo C, nesse requisito, apresentou uma melhor defasagem de menos 87, né, que é o modelo octogonal, com maior simetria entre as bobinas. Para todos os acopladores, a gente visou utilizar os dois metais mais espessos, não metais mais altos, né, mas sim o mais espesso da tecnologia. O resultado da mínima perda de inserção, modelo A, né, que é o quadrado, ele apresentou a maior perda, né, 0,88, modelo B, né, 0,58, e o modelo C, que é o octogonal, com maior simetria, 0,56 dB. Os desafios, né? Então foi feito, né, um projeto de acopladores e o ajuste manual das dimensões para que
a gente consiga aqueles parâmetros de diferença de fase, diferença de amplitude e mínima perda de inserção, né, os melhores valores, né? Então, é um ajuste como se fosse inicialmente de forma manual, né? Uma solução seria ter esse acoplador, mas ajustar nesses parâmetros que a gente necessita que sejam os valores, com apenas ajuste capacitivo, né? Tem uma série de modelos que a gente consegue mexer só nos capacitores e ajustar os parâmetros naquela frequência, né? Então, a topologia ortogonal ou octogonal, ela tem um desempenho maior, melhor com relação às outras, sendo a mais eficiente, né, em termos de perda, com a mínima perda de inserção e fator de qualidade. Modelo C, entre o A e o B, C foi o maior eficiente, o mais compacto, né, teve a menor perda de inserção e também teve o valor com a melhor defasagem de diferença de fase, né, que foi de menos 87, o mais próximo de menos 90 graus. Foi o que apresentou, né, o modelo C um desempenho mais um desempenho melhor com relação ao modelo A e ao modelo B, né, com a menor perda de inserção, um fator de qualidade mais elevado com relação às outras duas topologias, que acabou se destacando desses dois modelos iniciais. Trabalhos produzidos, né, tem um trabalho chamado projeto com o título de Projeto de Otimização de Acopladores para Amplificador Balanceado em Radiofrequência, um segundo, né, com o título de Ajuste Capacitivo aplicado a acopladores híbridos em quadratura integrados, e um outro, né, do Alexandre, cooperação comigo e com o César, amplificador de potência balanceado com modulação de carga para melhoria de eficiência na região de recuo, né? Foram publicados nos seminários de microeletrônica do Paraná. Agradecimentos ao UFPR, né, ao GIX, à CAPES e à Namitec, né, e agradeço aos professores, né, pela orientação, né, e os amigos e colegas, né, de laboratório.